Vamos lá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir essa aula em outro momento, tá? Estamos agora aqui no dia 21, feriado Tiradentes aí, para resolvermos umas 10 questõezinhas sobre história do Ceará. Dessa vez, história imperial do Ceará, tá? História do Ceará imperial. Então, vamos embora. Minha aposta, se vier uma questão sobre o Ceará imperial, é tanto na Confederação do Equador quanto no movimento abolicionista cearense, porque são dois momentos históricos no Ceará muito marcantes para a história da província, tá? Então, minha aposta, se vier aí uma questão sobre história do Ceará imperial, que é um período ali que vai de 1822 até 1889, seria ou a Confederação do Equador, em 1824, que tem uma participação dos cearenses, ou o movimento abolicionista no Ceará, né, tendo em vista que tem toda uma construção da historiografia mais tradicional e um olhar mais romantizado, de certa forma, que provavelmente pode ser criticado em prova, né, desse movimento abolicionista cearense e dos seus principais representantes, né? O José Napoleão, Francisco José do Nascimento, o famoso Dragão do Mar, que chegou aí para o Rio de Janeiro, foi homenageado pela Revista Ilustrada, né? O Antônio Bezerra, a família Corrêa do Amaral, o João Cordeiro, né, que são republicanos também liberais, históricos do Ceará. Então, assim, eu acredito numa questão ou sobre a Confederação do Equador ou sobre o movimento abolicionista. Mas vamos ver, né? Vamos seguir aqui para as nossas 10 questões de apostas para a prova. Vamos lá. A historiografia cearense aponta que o processo de independência do Brasil e a subsequente formação do Império não ocorreram de forma pacífica no Ceará. Na verdade, pessoal, isso aqui caiu até para Alagoas, né, uma questão sobre a independência do Brasil em Alagoas. Isso aqui é para o Brasil como um todo, né? Desconstruiu-se já aquela imagem, aquela noção de senso comum de que a independência foi algo pacífico, foi algo moderado, negociado, né? A gente vai ter, sim, negociações, mas vai ter conflitos em várias capitanias, né, futuras províncias do Império. O principal movimento de resistência no primeiro reinado, que evidenciou a profunda cisão entre as províncias do Norte e Nordeste e o centralismo do Rio de Janeiro, foi a Confederação do Equador, 1824. Sobre a participação cearense neste conflito, é correto afirmar que... Então, aí vocês pausam para poderem responder a questão, tá? Ocorreu de forma surpreendentemente pacífica e consensual? Não, já desconstruímos isso no início da narrativa, né? Foi um movimento de caráter estritamente abolicionista e popular, encabeçado por escravizados rebelados? Não. Caracterizou-se pela enérgica oposição às medidas centralizadoras e autoritárias de Dom Pedro I? Ok. Culminando na união orgânica do Ceará a Pernambuco, na proclamação de uma efêmera república e na forte repressão imperial, tendo Tristão Gonçalves e Padre Mororó como mártires. Sim, foram os mártires cearenses, né? Foram os líderes cearenses da Confederação do Equador que foram assassinados, tá? Então, aqui, a nossa alternativa correta é a letra C, beleza? Lembrando que o material está disponível para vocês no Drive. Lembrando que amanhã também nós começamos o nosso conjunto de aulões, tá? Quarta, quinta e sexta-feira, aulões para o IFCE. A Confederação do Equador foi um levante republicano, separatista e anti-absolutista contra o fechamento da Constituinte por Dom Pedro I, que outorgou a Constituição de 1824. No Ceará, Tristão Gonçalves foi assassinado no interior e o padre Mororó, fuzilado em Fortaleza, foram as duas grandes lideranças aí que encabeçaram o movimento em solo cearense, tá? Vamos lá. O período regencial, 1831-1840, é caracterizado na história do Brasil, especificamente no Ceará, como uma fase de efervescência política e conflitos armados. Um dos episódios mais marcantes desse contexto foi a sedição de Pinto Madeira, ocorrida em 1832, logo após a abdicação do Dom Pedro I. E aí vocês precisam saber, obviamente, sobre esse movimento, que é um movimento também interessante, pode ser cobrado em prova. À luz da análise de Ayrton de Farias, este evento tratou-se de uma contundente rebelião ocorrida na região do Cariri, liderada por Joaquim Pinto Madeira, um coronel de notórias tendências absolutistas, evidenciando as fortes tensões da regência e a tenaz resistência das aristocracias rurais tradicionais ao poder liberal. Vamos lá, essa tá até boa. Consistiu em um massivo levante de cativos no Cariri? Não. Esse movimento, pessoal, a sedição de Pinto Madeira é um movimento elitista, tá? Um movimento conservador, que queria, de certa forma, a volta de Dom Pedro I para o Brasil e tudo mais. Resultou na consagração e vitória absoluta dos liberais radicais cearenses,
conhecidos como exaltados, que conseguiram com isso destruir as forças de Pinto Madeira e implantar uma república provisória e totalmente independente? Não. Configurou-se como um articulado movimento de caráter separatista e republicano? Não, é um movimento monarquista, tá? Restauracionista, inclusive. Caracterizou-se por um violento e descontrolado motim urbano ocorrido no centro de Fortaleza contra o processo de recrutamento militar forçado? Não. A nossa alternativa correta é a letra A. Tratou-se de uma contundente rebelião ocorrida na região do Cariri, liderada por Joaquim Pinto Madeira, um coronel de notórias tendências absolutistas, evidenciando as fortes tensões da regência e a tenaz resistência das aristocracias rurais tradicionais ao poder liberal. Tá? Coronel Pinto Madeira representava os antigos interesses absolutistas, desejando inclusive a volta de Dom Pedro I no Cariri. A sedição de 32 mostra como a regência foi um período violento de acomodação de poder, onde o Estado imperial precisou enquadrar à força os caudilhos sertanejos à nova ordem. Tá? Aqui em Pernambuco a gente também vai ter um movimento restauracionista, né, que é a cabanada, mas aí fica para uma outra aula. Durante a consolidação do Estado Nacional no segundo reinado, observou-se uma profunda mudança no perfil de liderança política no Ceará. Segundo o historiador Ayrton de Farias, a aristocracia rural precisou adaptar suas estratégias de manutenção de poder e status. Essa adaptação deu-se fundamentalmente, por quê? A elite agrária tomou a decisão de abandonar definitivamente as áridas terras do sertão para investir todos os seus recursos. Pessoal, cheio de palavras restritivas aí, já corta, tá? Os senhores de terra e gado cearense articularam e formaram influentes alianças matrimoniais exclusivas com a nobreza cafeira paulista, transferindo rapidamente o tradicional eixo político e decisório da distante província nordestina diretamente para os gabinetes imperiais localizados no Sudeste, não. O exercício do poder continua a ser estritamente baseado no chamado coronelismo de espada e na explícita força bruta dos jagunços contratados, rejeitando veementemente qualquer tentativa de institucionalização estatal, de formação educacional acadêmica ou de adequação às normas burocráticas imperiais. Ocorreu uma massificação abrupta imposta pelo Império no que tange ao ensino público e básico profissionalizante. Não, isso aí, pelo amor de Deus, absurda essa alternativa. Houve uma pragmática mudança na estratégia das elites rurais, que passaram a investir intensamente na educação de seus filhos, formando-os como bacharéis em direitos, a famosa geração de 70, né, galera? Que a Angela Alonso vai trabalhar. E clérigos para passarem a ocupar cargos burocráticos e estratégicos do Estado e assim proteger seus antigos privilégios, né? Dominar agora através da máquina estatal, né? Através dos cargos de deputado de província, deputado geral, cargos do Senado vitalício, Conselho do Império. Então, a ideia era formar os filhos dessas elites, muitos deles que, inclusive, viajavam para a Europa, agora não precisam mais, porque se formam na Faculdade do Largo de São Francisco ou na Faculdade de Direito do Recife, e ficam por aqui administrando os negócios políticos dos seus pais, né? A transição do coronel de espada para o doutor Anel de Grau, o segundo reinado, para dominar as engrenagens do Estado burocrático imperial, a elite agrária enviava seus filhos a Olinda, Recife ou Europa. Eles retornavam como juízes, promotores e deputados, usando a lei para proteger as terras da família, tá? Então, muitos desses deputados da geração de 80, né, final de 70 início de 80, como o famoso Joaquim Nabuco, eram filhos de homens muito poderosos no Império, como é o caso do conselheiro do Império Nabuco de Araújo, e muitos deles nem faziam campanha política para serem eleitos, né? Eram eleitos ali às custas do crédito, do capital político dos seus pais, como foi o caso de Nabuco na primeira eleição dele em 78. A base material e econômica da província do Ceará, durante o Império, ditou sua organização social e sua inserção no mercado internacional. Embora a pecuária tenha sido a base da colonização, o século XIX foi marcado pela ascensão de outra cultura. Sobre a economia cearense neste período, assinale a alternativa correta. Inclusive, essa eu cantei na última aula sobre história do Ceará colonial, tá? A atividade produtiva esteve inteiramente baseada na vasta expansão das lavouras de cana-de-açúcar, localizadas na faixa litorânea. A gente sabe que o Ceará não tem uma produção de cana-de-açúcar expressiva, né? Vai continuar ali dizendo que chega a rivalizar com Pernambuco e tudo mais, está errado. Consolidou o cultivo do algodão como principal e mais lucrativo produto de exportação, atividade largamente favorecida pelas características climáticas do semiárido e pelo ciclo rápido da planta, exigindo, portanto, muitos menores investimentos em maquinário e mão de obra. Essa letra B é a boa, tá? Mas vamos ver as outras. Destacou-se fortemente, sobretudo em meados do século XIX, pela intensa e sistemática mineração de veios de ouro, errado,
Apresentou uma dependência fundamental e estrutural relacionada ao extrativismo da borracha natural látex nas chamadas serras úmidas. Errado também, né? Essa borracha vai ser tirada muito mais para o norte, e muitos cearenses, inclusive, vão migrar para esse norte em busca, né, desse látex para produção no final do século XIX de borracha. Encontrou seu eixo de sustentação quase que exclusivamente a gente já pensa ali em excluir, né? Focado na intensiva produção de café nas reconhecidas serras úmidas, não. Letra B é a nossa boa, pessoal. A cultura é a algodoeira, né? A cotonicultura, salvo engano o nome, é assim, né? O algodão foi o ouro branco do Ceará. Ele se adapta excelentemente ao clima semiárido e necessitava de menos escravizados do que o açúcar ou o café. O auge ocorreu durante a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, ali por volta de 1864 a 1870, né? Quando a Inglaterra passou a comprar massivamente o algodão cearense para suas indústrias têxteis, né? Um novo boom do algodão na segunda metade do século XIX. A configuração espacial e de poder no Ceará sofreu uma profunda reestruturação ao longo do século XIX. Vocações coloniais foram suplantadas e uma nova centralidade emergiu. A respeito da hegemonia de Fortaleza durante o período imperial, é correto afirmar que esta, então está falando sobre Fortaleza, né? Ingressou em um processo de inegável e forte declínio urbano, perdendo progressivamente sua influência política e sua força comercial para as dinâmicas cidades de Aracati e Sobral, em decorrência do grave e irreversível assoreamento que inviabilizou o seu uso do seu porto natural. Não, lembrando, pausem para responder, tá? Configurou-se como uma arbitrária imposição de caráter estritamente administrativo, realizada inicialmente pela coroa portuguesa e posteriormente ratificada por Dom Pedro I, não possuindo absolutamente qualquer tipo de lastro geográfico. Errado. Consolidou sua inquestionável primazia pelo fato de que a cidade de Fortaleza se transformou precocemente no maior polo industrial de bens de capital do Império do Brasil, atraindo para si contingentes de imigrantes europeus assalariados em larga escala logo após o ano de 1850. Não, né? Esse é o eixo aí, Sudeste. A principal cidade aí no Nordeste nesse período, nesse momento, é Recife, né? Que atrai esses imigrantes. E quando não Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, posteriormente as regiões mais sulinas do país, do Império. Estruturou-se fundamentada na contínua centralização do fluxo comercial, com a melhoria e o aparelhamento do seu ancoradouro, na construção de vias interligando-a ao produtivo interior e na aglutinação de uma expressiva, pulsante dinâmica vida intelectual e política em seu núcleo urbano. Vamos lá, tá interessante essa. Efetivou-se de uma maneira quase que puramente acidental em virtude da transferência emergencial e provisória da corte regencial para as dependências. Já corta essa, só pode ser a nossa letra D, tá? Fortaleza não possui um porto natural excelente, mas o Estado Imperial investiu pesadamente na sua infraestrutura, com a construção de estradas de ferro, né, ferrovias, escoando o algodão e o gado do sertão para o porto da capital. Fortaleza sugou a riqueza que antes se dispersava por Aracati, Camocim, ou ia direto para o Recife para ser exportado, tá? Pessoal, só para lembrar para vocês que essa semana nós teremos os nossos aulões. Resolveremos amanhã 15 e 16 questões da parte de legislação atualizada, com jurisprudência, tudo atualizado 2024, 25, 26, tá? Resolveremos na quinta-feira também mais 15 a 16 questões de legislação, para a gente fechar essa parte de legislação. Já temos aulas gravadas do aulão da parte de didática e de pedagógicos do IFCE, e na sexta-feira resolveremos 30 questões de português com o professor Everton, tá? Quem tiver interesse, entre em contato aí através do WhatsApp, através do Instagram, Dan Souza Prof, tá? Para que a gente possa fechar esse pacote de aulas. Vamos lá. Passamos da metade aqui da nossa aulinha de hoje. O Ceará notabilizou-se na história do Brasil por abolir o cativeiro em 25 de março de 1884, 4 anos antes da Lei Áurea. Na verdade, ainda existiam escravizados no Ceará pós 25 de março de 1884. Alguns municípios do interior do Ceará, como Milagres, possuíam uma mão de obra escravizada, ainda que ínfima, né, ainda que pequena, mas possuía. O que o Ceará conseguiu dentro de 4 anos, de 1880 a 1884, foi diminuir abruptamente essa mão de obra. O Ceará tinha aproximadamente 35, 36 mil escravizados por volta de 1880, final da década de 70 do século XIX, e em 4 anos eles conseguem, através do movimento abolicionista, de fugas, de compras de alforria e também de uma pressão muito grande para que as elites alforriassem os seus escravizados, eles conseguem diminuir significativamente o número de cativos no Ceará.
né? Não que isso tenha se transformado num paraíso, né? A ideia de terra da luz e tal, não. O Ceará vai continuar sendo um território de caudilismo, de coronelismo, um território de exploração agrária, agrícola, da mesma estrutura colonial, né? Claro, com muito menos escravidão do que outras províncias ali, como Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Mas continua, tá? Maranhão também é uma província escravista muito forte no Império. Então vamos lá. Compreendendo o abolicionismo cearense sob a ótica das dinâmicas internas da província abordadas por Ayrton de Farias, podemos afirmar que o Ceará notabilizou-se historicamente por nunca ter possuído mão de obra escravizada, errado. A pioneira abolição da escravatura antecipada foi, na verdade, uma concessão graciosa e um generoso presente político outorgado diretamente pelo imperador Dom Pedro II, errado. O marcante processo abolicionista cearense transcorreu de forma essencialmente pacífica e foi liderado com exclusividade pelos grandes latifundiários, errado. A população escravizada mantida no Ceará era proporcional e estatisticamente considerada a maior de todo o território do Brasil, errado, só pode ser então a letra E. A emancipação pioneira resultou de uma complexa conjugação de fatores. A resistência contínua da população escravizada, a menor dependência estrutural de cativos nas fazendas pecuaristas e algodoeiras, além do intenso e decisivo ativismo de grupos intelectuais, como é o caso da Sociedade Cearense Libertadora, né, o Jornal Libertador, e de trabalhadores urbanos como os corajosos jangadeiros. José Luiz Napoleão, Francisco José do Nascimento, né, são os grandes representantes, líderes desse movimento de jangadeiros. Existiu escravidão no Ceará, sim, porém, as secas que forçaram a venda de escravos para o Sudeste e o tipo de economia gado-algodão exigiam menos braços que o açúcar, reduziram o número de cativos. Isso facilitou a luta da Sociedade Cearense Libertadora e a heróica greve dos jangadeiros Dragão do Mar, ali no início de 1881, né, final de 80, culminando na abolição pioneira, tá? Vamos lá. O maior conflito armado internacional da América do Sul no século XIX foi a Guerra do Paraguai, né? Teve rebatimentos diretos nas províncias distantes do teatro de operações, e aí agora eu acho que eu errei a datação da Guerra Civil dos Estados Unidos, né? Que eu falei a Guerra de Secessão, 64 a 70. Vamos confirmar, vou ficar com isso na cabeça não. Peraí. Errei, pessoal. Eu confundi com a Guerra do Paraguai, desculpa aí, tá? 12 de abril de 1861, 26 de maio de 1865. Errei aqui, perdão. Mas aí a gente já corrigiu, tá? Eu falei a data da Guerra do Paraguai. Confundi aí os conflitos. O maior conflito da América Latina, né? A Guerra do Paraguai, e o maior conflito da América do Norte é a Guerra de Secessão, né? Disputado em território em solo americano. Vamos lá. Sobre o impacto e a participação da província do Ceará neste conflito, assinale a alternativa correta. A liderança política da província do Ceará, firmemente amparada em sua garantida autonomia provincial legislativa, recusou-se de maneira categórica e veemente a enviar qualquer contingente de tropas. Não, errado. Todo mundo vai ter que enviar os famosos voluntários, né, que eram recrutados forçosamente para servirem ao exército aí na Guerra do Paraguai. O maior massacre que o exército brasileiro já sofreu na história. As forças militares cearenses despachadas, e que praticou também, né? As forças militares cearenses despachadas para atuar no mortífero fronte de batalha foram compostas de forma majoritária e quase que exclusiva pelo jovem da elite intelectual. Não. Registrou-se um maciço engajamento, frequentemente operado por meio do rigoroso recrutamento forçado da população pobre e despossuída dos sertões profundos. Certo? É digno de nota também o singular caso da corajosa sertaneja Jovita Feitosa, cuja tentativa de alistamento travestida de homem foi habilmente apropriada como propaganda imperial. Muito bem, vamos lá. Motivados diretamente pelo profundo ressentimento pelas antigas e sangrentas rixas políticas geradas à época da Confederação do Equador, expressivos contingentes de soldados cearenses amotinados desertaram sistematicamente do exército imperial. Não. A fundamental contribuição da província cearense acabou se limitando estritamente ao decisivo esforço de ordem econômica e logística. Não, pessoal. Aqui a nossa boa é a letra C, né? A guerra recaiu pesadamente sobre os ombros dos mais pobres. O recrutamento de voluntários, como eu falei para vocês, né, que eram recrutados à força, tá? A história de Jovita Feitosa é emblemática. Ela foi de Inhamuns a Fortaleza querendo lutar. Descobriram que era uma mulher, né, a Mulan cearense aí,
O governo usou isso como super propaganda patriótica, mas no fim o Ministério da Guerra negou sua ida ao fronte. Tá? Talvez caia alguma coisa sobre a Jovita Feitosa, nunca se sabe, né? Guerra do Paraguai, vamos embora. O clima semiárido e as irregularidades pluviométricas são determinantes na formação histórica do Ceará. Sim. No último quartel do século XIX, o fenômeno das secas atingiu proporções catastróficas. Qual foi o impacto da Grande Seca de 77 e 79 na estrutura social e econômica da província no período imperial? Bora lá. O calamitoso fenômeno expôs a cruel lentidão e o descaso inicial do governo imperial, precipitando o colapso sem precedentes na economia do algodão e da pecuária, o que acabou por desencadear um desesperado êxodo em massa de milhares de flagelados rumo à capital Fortaleza e aos restantes seringais amazônicos. Essa tá boa. Seus nefastos efeitos socioeconômicos foram muito rapidamente inteiramente mitigados, graças à construção imediata, planejada e altamente eficiente de formidáveis reservatórios de água. Errado. O Ministério do Império resolveu decretar drásticas medidas de segurança nacional, promulgando leis que proibiam severamente qualquer tipo de migração interna, com o objetivo claro de manter a faminta população sertaneja completamente isolada e rigorosamente confinada em distantes e vigiados currais do governo sob rigoroso controle militar. De maneira surpreendente e irônica, a grande estiagem acabou por enriquecer enormemente os pequenos e médios. Sobre o estrito ponto de vista da moderna historiografia, encontra-se documentalmente comprovado que não ocorreram secas de proporções. Errado também. Essa seca existiu sim, tá? É uma das mais fortes crises do século XIX no Nordeste brasileiro. Inclusive, José do Patrocínio, ele veio cobrir essa seca, né? Como representante da imprensa da corte. E ele escreve, inclusive, a obra dele chamada Os Retirantes, para falar sobre essa seca, sobre esse fenômeno aqui e sobre esse processo migratório das pessoas que buscavam ali sobreviver, ou indo para Fortaleza, ou indo para os seringais amazônicos, né? A seca de 1877, seca dos 3/8, foi o maior desastre humanitário do Ceará. Mais de 100 mil mortos, Fortaleza foi invadida por famintos, o socorro chegou tarde. Para desafogar a capital, o governo passou a construir campos de concentração, chamados abarracamentos, e a estimular a migração dessa mão de obra para a extração de borracha no norte do Brasil, para morrer na floresta amazônica, né, de malária. Vamos lá. Ou de fome, né? A interseção entre as severas crises climáticas e a instituição da escravidão gerou dinâmicas peculiares no Ceará do século XIX. Uma prática comercial intensificou-se drasticamente na província após a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, 1850, e ganhou força durante as secas. Era uma forma de você se livrar de um ativo que ou você não iria utilizar mais, ou morreria de fome, ou sua carência, a carestia era tão grande, né, que você precisava de fato se livrar desse ativo, né? Que no caso era mão de obra cativa ali, o escravizado é considerado um bem semovente, podia ser vendido e traficado internamente, mesmo após a lei de proibição do tráfico em 1850, porque essa lei é uma lei de proibição de tráfico internacional e não interprovincial, né? Tal dinâmica caracterizou-se pela volumosa importação massiva e de caráter puramente emergencial de escravizados africanos inéditos, não. Consubstanciou-se na aprovação e vigência de uma proibição absoluta, aliada a uma fiscalização policial extremamente severa contra a venda e repasse de qualquer trabalhador escravizado cearense, não. Expressou-se de forma peculiar pela concessão de cartas de alforria e pela libertação imediata, não. Notabilizou-se pela altamente lucrativa e sistemática comercialização de trabalhadores escravizados cearenses e nordestinos para as cada vez mais prósperas lavouras de café da região sudeste, sim, mediante o chamado intenso tráfico interprovincial, atividade comercial esta que passou a ser prontamente vista pelas elites locais como verdadeira tábua de salvação econômica durante as secas, né? Inclusive de diversas ilegalidades cometidas também, né? Filhos de mães livres que eram escravizados, reescravizados, libertas já, os filhos das escravizadas pós a Lei do Ventre Livre de 1871, né, a Lei Rio Branco, também eram separados de suas mães e vendidos em contrário à lei, ao que a lei dizia, né? A escravidão no Brasil, vocês sabem, ela deriva de frutos ilegais, né? Da moralidade, da imoralidade, deriva da avareza do ser humano e de muita prática de ilegalidade, né? Muita gente foi reescravizada, muita gente foi escravizada ilegalmente no Brasil, tá? Com o fim do tráfico negreiro internacional, o Sudeste, os barões do café, estava desesperado por mão de obra e pagavam fortunas. No Ceará, atingido por secas e com a economia estagnada, os senhores começaram a vender seus escravos para Rio de Janeiro e São Paulo, tráfico interprovincial,
foi exatamente contra esse embarque que o Dragão do Mar fez greve lá em 1880, 81, né? Janeiro de 81, salvo engano. A consolidação do Império do Ceará, legou à província uma estrutura de poder, uma identidade dual, que perdurou até o século XX. Em termos de cultura política e organização territorial, qual dicotomia estruturou-se com maior força neste período, segundo as análises históricas e historiográficas também, né? Instituiu-se politicamente uma rotina de constante transferência da sede do Poder Legislativo e Executivo da capital de Fortaleza para importantes e antigas vilas do interior a cada ciclo de 4 anos. Não. Consolidou-se com grande força uma dicotômica oposição simbólica e política duradoura. De um lado, o litoral, ancorado em Fortaleza, enxergado como vetor modernizador, exportador e polo da civilidade bacharelesca. De outro lado, o sertão, amplamente estigmatizado como um espaço rústico, atrasado, violento e palco exclusivo do incontestável mando arbitrário dos temidos coronéis. Vamos ver, né? Fomentou-se e concretizou-se de forma exitosa uma profunda e inédita homogeneização cultural. Acabou, tá errado isso aí já. Estabeleceu-se uma curiosa e paradoxal submissão cultural e subordinação legislativa das populações urbanas do litoral, diretamente aos ditames oriundos do distante interior, cenário em que a influente elite sertaneja chegou a impor vigorosas leis provinciais proibindo terminantemente a circulação comercial de jornais ilustrados e a disseminação de sofisticadas modas europeias na capital. Não. Concretizou-se o apaziguamento e a completa e definitiva extinção de quaisquer enraizados conflitos territoriais intermunicipais. Não, pessoal, está errado também. A gente vai ter aqui a letra B como alternativa correta, né? Essa dualidade entre o Ceará do litoral e o Ceará do sertão. Os poderes interioranos e os poderes do litoral que vão disputar tanto no Império quanto no início da República ali, né? Temos a famosa sedição de Juazeiro, que ainda vamos falar sobre ela na próxima aula, com as elites políticas, né, litorâneas e também interioranas de outras áreas do Ceará, né, sertanejas. É no Império que se foge o imaginário da fortaleza civilizada, influenciada pela Europa, a Paris dos trópicos, no final do século, oposta ao sertão marcado pela seca, pelo atraso e pelo poder brutal dos coronéis. Essa divisão litoral, cosmopolita versus interior rústico, é a espinha dorsal para entender a política cearense nos séculos XIX e XX. Tá? Então, nossa próxima aulinha vai ser sobre o Ceará republicano, um desses 2 materiais aqui, tá? Vou trabalhar com vocês, porque nós temos 2 materiais sobre o Ceará republicano, inclusive o segundo já está disponível também lá no Drive, beleza? E depois encerramos essas gravações com o Ceará contemporâneo, tá? Só para mostrar para vocês aqui uma coisinha rapidinho. Deixa eu abrir aqui. Nós já temos aqui, ó, pessoal, as nossas questões, tá? De legislação. Então, aqui, ó. Eu acho que são 15 questões aqui de legislação, salvo engano, tá? Mais 15 aqui também, beleza? E aí nós vamos trabalhar a Constituição Federal, diversos aspectos, né? Estabilidade de despesas, teto remuneratório, 8.112, sindicância versus PAD, estágio probatório e licenças, prazos de prescrição, vacância versus provimento, lei do processo administrativo federal, intimação, reformácio impégios, né? Desistência e extinção, código de ética e condutas, a aplicação das penalidades éticas, finalidades versus objetivos da 11.892, o dirigente máximo dos institutos federais, né, os órgãos colegiados máximos, reconhecimento de saberes e competências, carreira BTT, afastamento para pós-graduação, responsabilidade civil e ação de regresso na Constituição Federal, mandato eletivo e remuneração da 8.112, prazos de decisão, colégio de dirigente versus Consup, ajuda de custo e restituição. Galera, isso aqui tudo, princípios da administração, acumulação de cargos, estabilidade, concurso público, provimento, foi pensado de que maneira? Foi pensado da seguinte forma: a gente viu o que é que mais caiu nas provas da OCP nos últimos 5 concursos aí organizados pela OCP dos institutos federais. E organizamos as questões, tanto de português quanto de legislação. Tá? Quem tiver interesse, entre em contato comigo aí, Dan Souza Prof no Instagram, que a gente acerta esses aulões, beleza? Tudo gravado, plataforma disponível também. Lembrando que vocês ficarão com acesso dessa plataforma até o domingo de prova, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês também a plataforma.
Até o domingo de prova, a plataforma vai estar lá disponível para vocês, beleza? Com tudo e todos os materiais inclusos, beleza? Ó, a plataforma está riquíssima, tem muitas aulas de português, muitas aulas aqui da base comum, do IFPI, do IFCE. Aqui foram assuntos específicos do IFPI, tá? Aqui assuntos específicos do IFCE, trabalhados aqui. As aulas extras da parte de EPT, tendências pedagógicas, currículo, fundamentos da EPT, história dos EPTs, DCNs da EPT, formação humana integrada, né, onde a gente vai trabalhar unilateralidade. Temos os alunos aqui também do IFPI, aqui são 30 questões de português com o professor Everton, tá? Vocês não estão vendo aí porque eu não estou reproduzindo, né? Eu parei de reproduzir aqui, pagando esse mico, né? Então, ó, tudo aqui. Tá muito rico, tá? Essa plataforma tá riquíssima, riquíssima, riquíssima. Só de português aqui são 7 aulas fundamentais, mais uma. Um danado de um grilo aqui voou para cima de mim. 7 aulas fundamentais aqui, mais o aulão, mais o outro aulão. Então, são 9 aulas de português para quem está com dificuldade em português, né? Muita gente com dificuldade em português. E vamos que vamos, pessoal. Estamos aqui para somar e ajudar vocês, beleza? Estamos juntos. Até nossa próxima aula. História do Ceará Republicano. Valeu. Espero que vocês tenham gostado aí. Me sigam também lá no Instagram, pessoal. Dan Souza Prof, tá? Me sigam lá.